Olá, turminha do quarto ano. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula de geografia. Aqui quem vos fala é a professora Fafá. E o tema da nossa aula de hoje é a vegetação. A vegetação é um dos elementos que compõem a paisagem. O Brasil apresenta uma diversidade muito grande de vegetação por causa da variedade de tipos de solo e de clima. Você vai conhecer um pouco das principais formações vegetais do Brasil: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado e a Mata dos Pinhais. A floresta amazônica é uma floresta tropical que ocorre em áreas de clima quente e úmido, como o clima equatorial, que abrange o norte do Brasil. A floresta amazônica tem matas densas, com árvores de grande porte e bem próxima uma das outras. Como você está observando aí nessa gravura, um trecho da floresta amazônica no estado de Roraima. A Mata Atlântica também é uma floresta tropical. A Mata Atlântica, ou a Floresta Atlântica, cobria originalmente uma extensa e larga faixa da costa brasileira, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, e também vários trechos do interior do Brasil. A Mata Atlântica apresenta uma das maiores biodiversidades do mundo. A caatinga é a vegetação predominante nas áreas de clima tropical semiárido. A caatinga é formada por plantas adaptadas ao clima quente e seco, como os cactos, como vocês estão vendo aí nessa imagem. O cerrado é a vegetação que ocorre em áreas de clima quente e com pouca umidade, sobretudo nos planaltos do Brasil central. O cerrado é formado por plantas rasteiras, arbustos e árvores retorcidas que aparecem dispersas na paisagem. A Mata dos Pinhais, conhecida como Floresta das Araucárias, é uma vegetação típica de áreas de clima subtropical que ocorre no sul do Brasil. A devastação da vegetação brasileira. Desde o início da colonização, as formações vegetais do Brasil vêm sendo alteradas pela ação humana. O Cerrado e a Mata Atlântica são as formações vegetais que foram mais alteradas. Essas formações vegetais encontram-se bastante devastadas. Originalmente, o Cerrado se estendia por quase toda a porção central do Brasil. Atualmente, ele ocupa apenas parte da região centro-oeste, ocorrendo também em trechos do sudeste, do nordeste e do norte do Brasil. A expansão das atividades agropecuárias, a mineração e a extração de madeira vem provocando a contaminação dos rios e o esgotamento dos solos do Cerrado, além de ameaçar de extinção várias espécies da sua fauna e da sua flora. As queimadas, bastante comuns no Cerrado, também degradam o solo e ameaçam os animais e as plantas. Podem ocorrer queimadas naturais causadas pela queda de raios no início da estação chuvosa, mas na maioria das vezes elas são provocadas pela ação humana. A maior parte da Mata Atlântica não existe mais, pois foi muito devastada com a ocupação do território brasileiro. Essa devastação iniciou-se com a exploração do pau-brasil pelos colonizadores portugueses cerca de 500 anos atrás. Depois, boa parte da Mata Atlântica deu lugar aos cultivos de cana-de-açúcar e de café. Em decorrência da ocupação urbana e da expansão de áreas agrícolas, restam pouquíssimas áreas de Mata Atlântica em sua forma original. Atualmente, os remanescentes da Mata Atlântica são preservados por lei. As unidades de conservação são criadas pelo governo em espaços com características naturais relevantes e têm a função de preservar a natureza. Então, vocês estão vendo aí
essa gravura com visitantes que observam a paisagem no Parque Nacional da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Esse parque é uma unidade de conservação criada em 1961. Como vocês puderam observar, ouvir sobre a vegetação do Brasil, vocês vão estar também respondendo a atividades relacionadas ao que vocês assistiram nas últimas aulas, na página 74 e 75.